Olá, minhas seguidoras, meus seguidores e simpatizantes do canal Enfermeira Clara Educa. No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês, eu vou dar a última aula, se é que podemos dizer aula, Mas a última orientação, como cuidar da pessoa que teve derrame, AVE, AVC e está em casa e infelizmente ficou com sequelas, tá? O assunto que eu vou tratar aqui nesse vídeo, ele é um assunto delicado, porque envolve o cuidado à pessoa que está ali doente, que passou pelo derrame, pelo AVC, tem sequelas, está dependendo do cuidado de alguém, e o trabalho dessa pessoa, o trabalho do cuidador, as dificuldades que ele enfrenta com a família, com a pessoa que está doente. É um assunto delicado, mas que eu faço questão de tratar, porque ele está sempre presente e as pessoas quase sempre evitam falar sobre ele. Tá? Então vamos pôr o dedo na ferida aí. Começo dizendo que quando o paciente tem AVC, derrame, ficou com sequelas e recebe alta, já é algo que mexe com a família. Mexe porque, no geral, as pessoas começam a dizer quem vai cuidar dela, quem vai cuidar dele. Essa pergunta está presente em todas as situações. Então, assim, algumas famílias querem deixar a pessoa mais tempo no hospital e acabam falando isso, com o médico, com o assistente social. Olha, nós não temos quem cuida dessa pessoa em casa. Apesar de ter sido sua mãe, seu pai, sua avó, seu tio, às vezes até o filho, as pessoas costumam dizer isso, Não tem quem vai cuidar, ou eu não sei cuidar de uma pessoa assim, eu não gosto de cuidar de uma pessoa assim, tá? Então, quais são as saídas, as falas, as saídas que a gente utiliza no hospital, Eu tenho ampla vivência nisso, com isso. Então, geralmente, o médico, a assistente social e a enfermeira costumam dizer, olha, se você não quer cuidar, você tem que pagar quem cuida, tá? Se você diz que não tem espaço na sua casa, porque também é outra situação colocada, Olha, a minha casa tem escadas, eu não tenho lugar, moram diversas pessoas, então talvez a saída seja um residencial, uma casa de repouso, como falava-se no passado, e que hoje nós dizemos que são instituições de longa permanência do idoso, tá? Para o idoso, tá? As ILPI. Essas são alternativas, Porém, nós sabemos que envolve custo, e nem todas as pessoas podem bancar esse custo. E aí, a família acaba levando a pessoa para sua casa. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, imagina, vamos fazer o exercício da empatia mais uma vez. Se a pessoa que está ali, pós-AVC, doente, ouvir isso, vai ser um trauma muito grande. A pessoa, muitas vezes, ela vai preferir não ter sobrevivido ao derrame, ou melhor, ela ter falecido, porque aí ela não daria trabalho. Ela vai se sentir um peso morto, literalmente. Então, assim, cuidado, gente, quando for falar sobre isso com o médico, com o assistente social, com a enfermeira, que seja bem longe da pessoa que está doente. É um mínimo, para não causar um dano maior
a esse seu familiar, tá? Depois, isso deverá ser discutido com a família. A equipe médica, o hospital, eles não têm responsabilidade sobre isso, gente. É óbvio que eles não vão dar alta para a pessoa se não tiver um familiar para levar. A alta é feita, é condicionada a uma outra pessoa que vai lá assinar a alta pela pessoa, né? Então, tudo bem. Agora, o hospital, ele não vai dar sequência no tratamento em casa. Se a pessoa paga um convênio e o convênio oferece assistência domiciliar, é outra coisa. Aí a gente está falando de uma outra realidade. A UBS, ela possui serviço de cuidador domiciliar, cuidador de idoso. Aí é preciso ver com a UBS qual é o caminho. Mas no geral, não há um número suficiente de cuidadores do SUS para ir na casa cuidar de todas as pessoas que demandam cuidados especiais, pois são dependentes de cuidado de outra pessoa, ok? Então, quando a pessoa vai para casa de um familiar e aí ele vai ser cuidado por alguém da família ou por um cuidador, o que a gente vê bastante acontecendo é que aquela pessoa ela fica abandonadinha, né? Os familiares, eles vão fazer tudo que é de interesse deles, né? Então, alimentação que eles gostam, tá bom? Horários de acordar, dormir que eles gostam. E aquela pessoa ali, ela vai ser cuidada em segundo plano, terceiro plano, quarto plano, né? O que vai acontecer? Eu vou antecipar para vocês. Essa pessoa, ela vai ter uma reincidência de doença e vai precisar novamente ficar hospitalizada. E aí, alguém vai ter que levá-la, mesmo que seja junto com o SAMU, e vai dar muito mais trabalho. Por quê? A pessoa ela vai e volta no hospital, ela precisa de acompanhante, porque ela é idosa, então alguém tem que ficar com ela. Depois alguém tem que fazer a alta. Se você colocar numa balança, cuidar direito, cuidar focado nas necessidades da pessoa que está ali doente, versus fazer de qualquer jeito, você vai ver que vale a pena cuidar direito. Você vai ter menos trabalho no final, tá? Agora, se você é um cuidador contratado e a família não te dá condições de cuidar dessa pessoa como você deve cuidar, você precisa chamar todos os familiares para uma reunião. O que não pode, gente, é você como cuidador ou como auxiliar técnico de enfermagem deixar de dar o cuidado, ser negligente, deixar até o paciente, a pessoa morrer por falta de cuidado, ou ter úlcera por pressão, LPT, LP, a escara, ferida, infecções, porque a família não te dá condições de cuidar, né? Ou quer que você seja cuidador e doméstico, limpe a casa, tira o lixo, faça comida, lava a roupa. Não, gente, não, né? O combinado nunca sai caro. Então, você que tá ali na posição de cuidador, de profissional, precisa chegar para a família e falar: olha, a pessoa ela precisa disso. Olha, eu tenho que ter aparelho de pressão, eu sei medir, mas eu preciso, né? Se você não tiver o seu, se você não vai levar.
eu preciso de oxímetro, eu preciso de um aparelho de glicemia capilar, um glicosímetro. Por quê? Essa pessoa ela é diabética, ela é hipertensa, e se ela passar mal, eu tiver com ela, eu não conseguir fazer nada, eu posso responder. E, inclusive, a família até pode abrir um processo contra você. E aí, quando você disser, olha, no tribunal, a família não me dava condições. Eu tinha que cuidar de uma criança que ficava em casa também, eu não cuidava só da pessoa doente pós-AVC, eu cuidava de uma criança, eu tinha que fazer comida, eu tinha que sair na rua para comprar na feira. Nada disso vai ser levado em consideração, gente. Por quê? Você sabe o que é o certo, você estudou, você fez o curso, você recebeu orientação. Você estava lá para fazer o quê? Para cuidar dessa pessoa. Ah, mas depois foram pedindo. Para tudo, tá? Não é porque você está dentro da casa. Cuidado, gente. Chega para a família e fala. Sabe? Joga real. Fala assim, ó, a pessoa vai acabar tendo intercorrência, tendo outras doenças. E eu não quero ser culpada, porque eu também tenho consciência. A minha consciência não deixa. E quem são as pessoas que estão ali? São, mas é ela que me paga, então se eu falar isso ela me manda embora. Gente, bom profissional sempre vai ter emprego. Profissional ruim que aceita essas condições de trabalho, vai ficar marcado isso aí. E nunca dá certo, gente. Porque você acaba saindo daquela residência e a pessoa ali vai ficar com raiva de você em algum momento e depois não vai te dar carta de referência e vai ficar elas por elas. Sem contar que se você é uma pessoa que tem valor moral, que cuida porque gosta, que essa é a tua verdade, você não vai aceitar um negócio desse. E não se preocupe de ficar desempregado. Quem trabalha direito está sempre empregado. Eu mesma já passei por situação assim, onde as pessoas queriam que fizesse as coisas, não era muito certo aquilo ali, não. Olha, gente, eu saía do lugar porque eu não conseguia mudar. Então, primeiro ponto, deixe isso claro quando for contratado, quando for chamado. Olha, eu vim para cuidar dela, né? Dele. Então eu vou cuidar tudo dele. Eu vou dar uma lista, né, do que eu preciso para cuidar dele. E aí nessa lista tem que ter os aparelhos, as coisas que são necessárias. Ou se você tem, você fala, eu levo, né? Ou se você é cuidador, no curso não aprendeu a aferir sinais vitais. Beleza. Só que o tempo todo você precisa estar pontuando para a família. Ó, alguém tem que vir aqui da UBS para medir pressão. E quando vir, tem que falar. Falar, olha, eu fiz o curso, né, de cuidador, e eu não aprendi a medir pressão. Eu não sou validado nisso. Então, vocês têm que vir da UBS para fazer isso. Porque a pessoa é hipertensa, toma antihipertensivo, toma medicação para pressão. E se você acha que a pessoa está com a pressão alta, e ela está com a pressão baixa, e você dá o remédio da pressão hoje? Você já parou para pensar nisso? Pode acontecer. A pessoa está hoje hipotenso e você dá o remédio, porque você dá todo dia. Como que a gente faz no hospital? A gente mede a pressão antes de dar o remédio para pressão, a gente mede a pressão. Se está muito baixo, a gente não dá. Só que na casa, olha o risco que é. E tem pessoas que falam assim, é cuidador, não precisa saber muito, vai cuidar em casa. É mais sério do que no hospital. No hospital, você tem a equipe toda, tem a enfermeira, tem o técnico, tem o auxiliar, tem o médico, mesmo que seja do pronto-socorro, da UTI, mas tem o médico. E em casa? Em casa não tem, gente. Em casa é muito mais sério, é muito mais grave. Tem que ter muita experiência para cuidar de uma pessoa assim em casa, dependente. Você já imaginou você pensar que uma pessoa morreu porque você não prestou um cuidado à altura? Você vai levar isso para a vida toda. Você quer isso? Você não liga?
é negligência, imprudência, imperícia. Então, precisa falar, precisa contar, precisa pedir uma reunião com a família. Porque, às vezes, a pessoa que é responsável pela casa e que te contratou é uma. Aí tem os irmãos, os tios, os familiares daquela pessoa que não sabe o que está acontecendo. Então é necessário pedir uma reunião com aquele povo todo, com os irmãos, né, dessa pessoa que está aqui. E falar a real, falar, olha, é o seguinte, eu não consigo cuidar dele direito. Falta isso, falta aquilo, falta aquele outro. A alimentação não é correta. Estão pedindo para eu cuidar de criança, limpar a casa, fazer tudo. Não dá. Aí ele é o último que eu cuido. Porque eu tô lá mexendo na cozinha, fazendo comida, ele tá lá no quarto. Eu não consigo. E aí depois eu fico tão cansada que eu não dou conta de cuidar dele. Gente, nananina não, tá? Então assim, ó, muita calma nessas horas, né? Vamos ver direitinho. Mas a conversa é a melhor. Tá? É conversando que a gente se entende. Às vezes não. E aí é hora de você sair. Então, gente, eu encerro aqui essa série, né? Cuidando de quem teve AVC e infelizmente ficou com sequelas. Eu aguardo comentários, eu aguardo seu like e encaminha esse vídeo para outras pessoas, gente, que precisa ouvir a realidade, né? E se você que está me ouvindo, só para finalizar, você que é o responsável aí, quer que o cuidador, o auxiliar, o técnico faça tudo, você está errado, meu filho. Depois não vai reclamar lá no hospital que o pessoal cuida mal. E você cuida bem? Dorme com essa, né? Essa pergunta.